Há uma grande possibilidade dentro do cálculo econômico e político que Luiz Inácio Lula da Silva sequer saia como candidato a presidente em 2026. E aí o jogo muda tudo, o tabuleiro muda por completo. E se isso acontecer, os ativos estão dando sopa no Brasil. Mas não é de hoje que a gente vem falando. Então vamos entender esse cenário. Como economista, liberal libertário que sou, atuante há 19 anos no mercado financeiro, que é a minha atividade principal, fica claro e sempre exposto que eu não tenho nenhum tipo de alinhamento com as ideias deletérias da esquerda, que destroem não apenas a economia, mas a iniciativa privada própria e individual. Destrói o indivíduo. O coletivismo, ele faz justamente isso, destruir o coletivo para poder trazer maior protagonismo para o Estado, que em última instância são eles, poucos burocratas que comandam trilhões de reais de orçamento. Mas é inegável que Luiz Inácio Lula da Silva sabe fazer cálculo político. Ninguém se torna presidente por 3 mandatos sem ter um conhecimento profundo da política. E isso é inegável. Não podemos ir contra os fatos, como a gente sempre fala aqui. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva por 3 mandatos. Ali no primeiro, quando ele assumiu em 2002, o mundo tinha um clamor pelas ideias utópicas da esquerda e destruidoras da economia. Hugo Chávez na Venezuela tinha sido eleito em 1998 pelo voto. Aqui, Luiz Inácio Lula da Silva cortou a barba, colocou um terno alinhado e criou um discurso de Lulinha, paz e amor. O dólar, quando ele estava para assumir, foi a mais de 4,30, que correspondendo a padrões de hoje significaria um dólar a R$9. Quando Lula veio a público e disse que respeitaria contratos, pagaria a dívida, não daria calote na dívida brasileira, as coisas começaram a se estabilizar. As commodities tinham os preços lá nas nuvens, preços altíssimos, produtos que o Brasil exportava e continua exportando. Melhoramos em valor agregado, mas ainda muito longe do que poderíamos ter sido, porque a corrupção foi o protagonismo ao longo dos governos Lula. Ele exportou muito mais com o preço nas nuvens e isso trouxe dinheiro para o Brasil. Estabilizou-se minimamente a moeda que já tinha sido estabilizada através do Plano Real, mesmo depois da maxi desvalorização de 1999. Pois é, no seu primeiro mandato e no segundo ele foi gerando superávit, apesar que no segundo já houve uma diminuição expressiva desse superávit gerado. E como foi feito isso? Repito, preço na lua das commodities, a China ainda na construção de um país, comprando absolutamente tudo que o Brasil exportava de commodities. A China agora está com a dificuldade de transformar o seu país em uma economia de consumo, tanto é que a demanda interna na China é muito fraca e é o grande desafio deles, em uma economia centralizada por um partido comunista. O dirigismo centralizado nunca funciona no longo prazo. Mas a China comprava absolutamente tudo que o Brasil vendia e a preços lá no alto. Consequentemente, entrava muito capital aqui e o Brasil produziu superávit. Esse superávit começou a diminuir no segundo mandato Lula por conta de toda a corrupção que nós já vimos. Foi mensalão, foi petrolão. Ao longo do segundo mandato, em 2007 mais ou menos, Lula começou também com aquele processo que a gente vê até hoje, que é a única forma que ele sabe governar. Endivide-se, população. Tomem tudo o que puderem de crédito. Eu já expliquei em vários outros vídeos. A fórmula do PIB é simples. Consumo privado das famílias, mais consumo dos governos, mais investimento, mais a diferença entre exportação e importação. As 2 primeiras contas que eu falei é consumo privado das famílias, o quanto a família gasta, e os gastos governamentais. Se o governo gasta, se endivida e transfere dinheiro para a população, você já tem quase que a integralidade da conta do PIB que puxa o resultado para cima. Ou seja, o PIB cresce de forma anabolizada. E ele fez isso em 2007, eliminou os chamados IPI de produtos linha branca, geladeira, freezer, fogão e falou para as pessoas, comprem, se endividem, e começou aquele discurso que com Lula todo mundo podia ter carro, fogão, viajar e etc. Ótimo. Mas a qual custo? Sem incremento de produtividade, nós estamos vendo o resultado agora, onde mais de 80% das famílias brasileiras têm um endividamento que consome 30% da renda.
há 2 anos era 28%, subiu 2 pontos percentuais a média do endividamento das famílias que têm 30% da sua renda comprometida simplesmente para pagar dívidas. E ele continua falando a mesma coisa. Há pouco tempo, quando ele aprovou a isenção do imposto até 5 mil, ele disse textualmente: usem o dinheiro que sobra agora para comprar uma televisão para vocês verem a Copa. É o consumo sem a produtividade. Comprem, consumam, se endividem, tomem crédito. A qual custo esse crédito? Dando juros subsidiado, que endivida a máquina pública. A dívida vem crescendo, não apenas das famílias e das empresas ao longo dos mandatos petistas, mas também da máquina pública, onde a dívida brasileira atingiu hoje 80% do PIB, superando 10 trilhões de reais. O nosso déficit fiscal, incluindo a conta de juros, é da ordem de 8,5% do PIB, um dos maiores do planeta Terra. A conta com juros superou 1 trilhão de reais. E, obviamente, o discurso petista manipulador e a narrativa vem que a culpa é do Banco Central. O Banco Central é comandado por Galípolo, que ele mesmo indicou e que continuou subindo a taxa de juros e manteve durante muito tempo já em 15% e deverá começar a baixar agora em março. E aqui as oportunidades começam a aparecer, que a gente vem falando desde o ano passado, não apenas aqui nesse canal, mas também principalmente para os meus clientes. Portanto, o maior risco para quem construiu patrimônio no Brasil não é errar o investimento, é ficar parado enquanto o ambiente institucional se deteriora por completo. As mudanças políticas mudam a regra do jogo, o câmbio, os impostos que não param de subir, juros, acesso a capital, liberdade econômica. Se você não tem hoje uma estratégia de proteção patrimonial pensando nos próximos 2, 4, 6 anos, você já está exposto, mesmo achando que está conservador. Guardar dinheiro debaixo do colchão é uma exposição agressiva, não é conservadorismo. Manter em poupança não é conservadorismo, é ser deteriorado pela inflação e pelos impostos ao longo do tempo. E eu converso pessoalmente com as pessoas que querem estruturar isso de forma séria. Eu deixo o QR Code aqui na tela, entre em contato com a minha equipe e comigo diretamente para falarmos a respeito de investimentos. Pois é, voltando aqui, portanto, depois desses 2 mandatos, onde a corrupção ficou escancarada e ele incentivou as famílias a se endividarem cada vez mais, ele entregou o país na mão da Dilma, em que depois tivemos a pior crise com o PIB caindo mais de 8% em 2 anos, a inflação superando 10% e a taxa de juros tendo que subir para níveis de 14, 25% depois dela, Dilma, com Tombini, presidente do Banco Central, baixarem a taxa de juros na canetada. Ela controlou preços de energia, quebrou as geradoras e distribuidoras de energia, que o governo teve que interceder, ou seja, nós, pagadores de impostos, endividando ainda mais a máquina pública. Ou seja, uma catástrofe absoluta. Mas quando analisamos hoje, olhando para trás, parece que ficou cravado na nossa pele que a mídia mandou dizer, inclusive Lula, que o Brasil de Lula 1 e Lula 2 foi aquele onde todo mundo prosperou e o país cresceu. Quando olhamos números, o Brasil cresceu, assim como o restante do mundo, porque as commodities estavam lá nas nuvens. Os países emergentes produzem e exportam commodities. Mas, analisando os números friamente, nós crescemos menos do que os nossos pares emergentes, apesar de termos crescido também de maneira importante. E é aqui que entra a estratégia política que eu mencionei no começo do vídeo. Entra o Carnaval de 2026 com acadêmicos de Niterói homenageando Lula. Veja, por que assumir o risco agora do TSE colocar como campanha eleitoral antecipada, que de fato foi? Não que eu esteja de acordo com essa lei. Nos Estados Unidos você pode fazer campanha eleitoral quando quiser, mas aqui no Brasil não permite. Fazendo campanha antecipada, você pode se tornar inelegível. Ele não sabia disso? Ou está tão óbvio que ele controla todos os tribunais que ele simplesmente assumiria esse risco? Por que não assumir o risco em 2027, se na cabeça dele a eleição estaria ganha? Porque é o que eu falei, ele sabe fazer cálculo político. E ele sabe que o desfile da forma como foi feito daria pano para manga. Um tema controverso, desrespeitoso aos conservadores, desrespeitoso a uma fé, absurdo, asqueroso, por assim dizer, aquilo que foi visto. Ou seja, uma campanha eleitoral antecipada e piora, usando dinheiro público. Alguns partidos, algumas pessoas tentaram entrar com ações para que acadêmicos de Niterói não pudesse desfilar, justamente porque estava usando dinheiro público. O pagador de imposto foi obrigado a financiar tudo isso. Agora, muitos dirão, o Lula não sabia disso?
do conteúdo que seria feito, da desrespeitosa letra da Acadêmicos de Niterói e da forma como foi exposto tudo aquilo, realmente um absurdo. Mas ele não sabia disso? Eu simplesmente duvido. E aqui entra o cálculo. Luiz Inácio Lula da Silva, já cansado, 80 anos de idade. Alguém aqui colocaria como comandante de uma empresa alguém com 80 anos de idade novamente, a não ser Warren Buffett, que continua há muitos anos na empresa que ele mesmo criou. Alguém contrataria uma pessoa com 80 anos de idade para comandar uma empresa dessa? Pode ser um caso em 1000, mas eu duvido muito, ainda mais, se esse executivo, nesse exemplo hipotético, tivesse todo o histórico de corrupção. Pois é, além dos 80 anos de idade, hoje o Brasil é diferente do Brasil dos anos 2000. As informações mais descentralizadas, as pessoas começam a entender muito mais e discutir a respeito de política. E mais, o legislativo hoje comanda mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, que acaba encurralando, de certa forma, o executivo, coisa que não existia no Lula 1 e Lula 2, onde ele, executivo, era soberano. Como bom autoritário e centralizador que é, Lula gosta de estar no controle de tudo, e o legislativo, com tamanhas verbas, ou seja, retirada do nosso bolso, não podemos passar pano para quem aprova essas emendas, controla muito mais o executivo do que antes. E ele não sabe ser controlado. E mais, ele perdeu o centrão que comanda a política brasileira. Por exemplo, Kassab. Outro ponto principal, a rejeição dele, mesmo depois de Lula estar há 40 anos na estrada, continua alta. Não consegue baixar a rejeição de forma nenhuma, mesmo com os números econômicos inflados e anabolizados que ele vem mostrando na economia. A aprovação dele em queda, o que é realmente uma surpresa para ele. Os números econômicos estão bons, mesmo que anabolizados, e a rejeição dele não diminui e a aprovação dele continua caindo. Veja que dicotomia, em 2026 as pessoas olham para além da economia e mais, os números econômicos divulgados, como são anabolizados, não chegam na ponta final. O consumidor final continua extremamente endividado, apertado e com uma inflação maior do que os 4,5% que é divulgado. E a população continua virando à direita. Países da América Latina, a Colômbia será o 7º país a sair da esquerda e ir à direita. As eleições por lá são em março. A Europa, não apenas do leste, mas a ocidental, também está virando. Estados Unidos, a Argentina, como um ótimo exemplo. Só sobrou o Brasil por aqui. Será que o Brasil continuará peitando Donald Trump, sendo que tem mais 2 anos adiante? Lula tem esse perfil de baixar a cabeça para alguém de direita? Ou ele simplesmente pode optar por sair de cena, mas com vitimismo e não simplesmente abandonando, que seria um fracasso para ele no final da sua vida política? Em 2027, teremos uma crise importante que a própria Simone Tebet falou. Ora, dentro do orçamento, hoje, 92% são gastos obrigatórios, simplesmente para manter a máquina pública em funcionamento. Em 2027, no final do ano de 2027, 100% do orçamento será consumido para manutenção da máquina pública e não sobra nada para investimentos, que no ano passado já foi da ordem de 50 bilhões de reais, ou seja, absolutamente nada. Uma crise por conta de um governo que não para de se endividar, não para de aumentar os gastos públicos e a dívida da máquina pública, que saiu de quando Lula assumiu de 71% do PIB para 80% do PIB hoje. Foi o maior crescimento de dívida dos últimos anos de todos os países. Será que Lula, com 80 anos, com o legislativo apertando, consumindo 60 bilhões em emenda, com uma crise se avizinhando por os gastos públicos que ele fez, será que ele vai querer sair? Ou ele vai achar uma forma de sair pela tangente? Os números econômicos que eles divulgam são anabolizados, como eu falei. Ele aumenta o salário mínimo na canetada, sem um incremento de produtividade. 50% da população vive de alguma forma do Estado. Olha aí, 50% da população. Produtividade voltou aos níveis de 2011, mas o PIB vem subindo, anabolizado por gastos públicos e não por incremento de produtividade por uma liberdade econômica mais pujante. Consequentemente, os números que saem na capa dos jornais podem ser positivos, mas as pessoas não sentem esse incremento da vida no seu dia a dia. Tanto é que a rejeição não cai e a aprovação continua caindo. Além de uma mudança cultural, nós temos a criminalidade que tomou conta do país, mais a corrupção. E aí me fala, como é que Lula,
vai mudar aos 80 anos de idade para combater a criminalidade, que ele sempre fez parte, e a corrupção, que ele sempre fez parte. Como é que ele mudaria esse jogo? E aqui volta o carnaval de 2026 com o cálculo político que, na minha opinião, ele sabia o que estava fazendo. A época das eleições agora de 2026, Nunes Marques será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e terá em sua composição André Mendonça, 2 juízes indicados por Jair Bolsonaro. Apesar de André Mendonça ter tido uma proximidade com Toffoli lá atrás, como eu já expliquei no vídeo do começo dessa semana, e também ontem com uma decisão contraditória onde ele disse que Vorcaro não precisaria comparecer à CPI para dar depoimento. Mas enfim, serão 2 juízes, um deles presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, que poderia colocá-lo como inelegível por ter feito campanha antecipada com a escola de samba Acadêmicos de Niterói. Se ele é tido como inelegível, ele sai como vítima. Ele indica alguém para as eleições de 2026, diz que esse alguém é o Lula nas urnas e puxa o voto emocional, que no meu entender, ele participando ou não, a probabilidade dele ganhar é cada vez mais baixa. Mas imagina que ele concorra junto com Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, e ele saia perdedor das eleições, tendo como vencedor o filho do seu maior rival, não apenas alguém da direita, mas o filho do seu maior rival. Dessa forma, essa suposta eventual inelegibilidade o colocaria como vítima. Eu saio como vítima, o Brasil não tem democracia na cabeça dele, que de fato agora não tem. Um tribunal indicado por juízes bolsonaristas tirou a minha elegibilidade, portanto agora eu terei que indicar alguém, que esse alguém será o Lula nas urnas. Assim ele já tem, na minha opinião, seja agora ou quando ele se aposentar, o discurso pronto. Que no Lula 1 ele colocou o Brasil no mundo, no Lula 2 ele erradicou a pobreza e no Lula 3 ele salvou a democracia. Se ele sai como vítima, ele vende essa imagem para o mundo e pode pegar ele, a Janja e o fruto daquela toda a corrupção para poder curtir os seus 80 anos aonde ele quiser e jogar a bomba no colo de alguém que virá. Mas em algum momento nós teremos que assumir como adultos o lugar na sala e olharmos de frente para o campo fiscal e corrigirmos essa trajetória. E a população começa a se preparar e já entender a necessidade de uma diminuição dos gastos. E uma mudança profunda acontece quando a população começa a aceitar. Portanto, com vitimismo, ele sairia de cena e indicaria alguém. Na minha opinião, esse cálculo político ele faz muito sentido. Mas deixando esse sujeito de lado, olhemos para a realidade. Isso pode fazer muito preço. Por mais que a bolsa tenha subido, há muitas oportunidades. A renda fixa, com ativos atrelados à inflação, está realmente dando sopa. O câmbio, a mesma coisa, como eu falo para os meus clientes, mostrando os números tecnicamente. E me coloco à disposição. Se essa reflexão fez sentido, pense de cabeça aberta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso me ajude. E o QR Code falamos também pessoalmente. Pense a respeito. E agora a pergunta para vocês. Você acha que faz sentido? Me deixa aqui nos comentários. Seguimos.